no ar mais um programa da TV CREA Minas. Nesta edição você fica sabendo tudo sobre a resolução de conflitos por meio de processos extrajudiciais. Vai conhecer o trabalho da CMA, Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. E tem muito mais, não saia daí. E a gente começa o programa de hoje falando dos meios alternativos para a resolução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem. Neles as partes ganham em agilidade, economia, têm valor legal e ainda contribuem para que o judiciário não acumule mais processos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o engenheiro civil, advogado e coordenador do Conselho da CMA, Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, Francisco Maia Neto. Francisco, prazer tê-lo aqui. Então, vamos começar falando, explicando um pouquinho o que é cada uma, conciliação, a mediação e a arbitragem. Bom, primeiramente, são três institutos, três métodos que não passam pelo Poder Judiciário para que as pessoas resolvam eventuais conflitos. A mediação e a conciliação são ditos autocompositivos, porque são as partes que constroem uma solução, auxiliados por um terceiro, imparcial, neutro, sendo que na conciliação, normalmente, esse terceiro ele vem indicado já por uma instituição, pelo próprio Poder Judiciário, e ele tem uma atitude mais proativa, ele procura levar o conflito, a conciliação costuma ser pontual, uma sessão, no máximo duas, enquanto a mediação é um processo de construção que exige duas coisas talvez básicas que o diferenciam. Primeiro, esse terceiro imparcial ele é escolhido por consenso entre as partes. E ele é uma pessoa que tem que ser capacitada, treinada para aquela atividade. Já no caso da arbitragem, ela é dito heterocompositiva, porque não são as partes que constroem. É um terceiro, também neutro imparcial, escolhido pelas partes e que irá decidir como um juiz. A decisão de um árbitro é exatamente igual em termos de eficácia à decisão de um juiz togado da justiça dita estatal. Não precisa ser necessariamente, então, uma pessoa, um juiz, um advogado, para fazer esse trabalho de mediação, conciliação, arbitragem? Não. Pode ser uma pessoa qualificada em um determinado assunto que esteja sendo discutido? A lei de arbitragem, ela diz que tem que ser uma pessoa capaz no sentido de estar no gozo da capacidade civil. Existe até uma professora do Paraná que fez uma tese e diz que o analfabeto pode ser árbitro, porque ele não é incapaz, o analfabeto. E a grande vantagem disso é que essa pessoa, ela goza da confiança dos dois. Então não existe qualquer tipo de atribuição profissional. Na legislação que está em curso no Congresso Nacional, para o caso do mediador judicial, aquele que vai atuar no curso de ações judiciais, ele deverá ter curso superior e no mínimo 2 anos de graduação. Isso eu queria que você falasse para a gente, porque esse projeto de lei já está na Câmara, né, e pode vir a ser sancionado esse ano ainda. O que muda se for aprovado? Sim, na verdade, são 2 projetos que hoje tratam dos assuntos. Um é a reforma da Lei 9.307, já em vigor, que trata da arbitragem. É uma lei de setembro de 1996 que sofreu uma reforma pontual. São 15 pontos que foram alterados e ela manteve a estrutura, a espinha dorsal dela não foi alterada, até porque ela é considerada uma das melhores legislações do mundo. E isso tem trazido ganhos significativos para o Brasil, inclusive no âmbito do comércio internacional. E ela foi feita, o ano passado, através de 2 comissões, uma no âmbito do Senado Federal e outra do Ministério da Justiça, projetos nesse sentido. De um lado, reformando a lei de arbitragem, de outro, criando uma legislação sobre mediação, inclusive absorvendo projetos que já estavam apresentados no Senado. Essas 2 legislações foram aprovadas no último mês de fevereiro e agora encontram-se em tramitação na Câmara dos Deputados. O que vai mudar na mediação, por ser uma lei nova, eu diria que é realmente a institucionalização deste método através de um diploma legal.
Nós temos esse vácuo. E algumas questões passam a ser regulamentadas. Por exemplo, quando se inicia uma mediação, a lei disciplina que tem que ser feito um termo inicial. Quando se conclui a mediação, tem que ser feito um termo final, ainda que não se chegue a um acordo. Mas você pode chegar a um acordo parcial. Nós temos casos disso. Enquanto no curso da arbitragem, a confidencialidade, da mediação, ela passa a ser protegida. Hoje existe um vácuo legal. As pessoas que vão a um processo de mediação, elas podem assinar um termo de confidencialidade, podem disciplinar. Mas se isso não existir, há um vácuo legal, por exemplo, sobre o sigilo que o mediador deve guardar das informações que ele recebeu. E a lei hoje disciplina isso. E aí protege as partes. Protege, e eu acho que dá segurança jurídica, inclusive. E você acha que, se aprovado também, as pessoas vão usar mais? Porque existe, já acontece a arbitragem, mas muita gente ainda é resistente a isso, Francisco? A arbitragem, ela hoje já está mais adiantada. E eu diria que esse marco legal que houve em 96 foi o grande salto da arbitragem no Brasil. E então a mediação, ela deve seguir o mesmo curso. Só o fato de existir uma lei já faz com que as pessoas, principalmente os operadores do direito, tendem a conhecer melhor os institutos. E eu, particularmente, tenho sentido isso pelo número de convites que a lei, nem estando aprovada, nós já estamos tendo para falar sobre esse tema, inclusive em outros estados brasileiros. Por termos participado do processo de elaboração dos anteprojetos, muitas pessoas hoje querem saber, principalmente no âmbito da OAB. E esse papel do advogado nos meios extrajudiciais é fundamental. É fundamental porque existe um brocado jurídico que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. E eu acho que é dever do advogado orientar o seu cliente que o único caminho que existe não é o judiciário, como muitos pensam. Existem caminhos alternativos, caminhos apropriados, como hoje a moderna técnica acadêmica costuma dizer desses métodos. Por que apropriados? Porque ninguém entra na justiça para brigar. Eu digo muito isso. As pessoas entram para solucionar um problema. Pois é, e você estava me falando anteriormente que em alguns casos que podem demorar anos, né? A arbitragem ou a mediação vai solucionar até, às vezes, no primeiro encontro já dá. Até porque a figura que está fazendo essa mediação ali, os dois confiam nela, das duas partes. Muitas vezes o que falta é o diálogo. O grande problema, isso especialistas, principalmente em neurociência, neuropsicologia, que trabalham o cérebro humano, eles dizem que quando há o bloqueio da comunicação, há essa atitude beligerante, agressiva, de briga. Quando se restabelece o diálogo, você já avança muito na conquista da solução. Isso não tenha dúvida. E aí eu me permito complementar com uma experiência que eu já vivi muito na minha vida, até pessoal e também profissional. O processo judicial, ele é longo, doloroso. E eu ouvi isso profissionalmente a semana passada, onde eu tive a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação em um processo judicial que nós encerramos um inventário de 12 anos. Quando terminou, eu ouvi da minha cliente o seguinte: eu não queria saber o resultado, eu queria que terminasse. Então, a pessoa está exaurida. Muito emocionalmente, fisicamente. Tem também um caso muito interessante de uma pessoa das minhas relações pessoais que eu fiquei alguns anos sem ver, e eram 3 irmãos que tinham uma sociedade comercial. E no meio desse período eu fiquei sabendo que eles entraram numa briga societária. E depois, alguns anos, eu encontrei o filho de um deles e perguntei: e aí, vocês acabaram com aquela briga e tal? Ele falou: acabamos. Depois que meu pai e os 2 tios tiveram câncer, eles resolveram fazer um acordo. Tá vendo? Um acordo é melhor sair, não precisa ficar doente para isso, né? Para isso. Francisco, vai dar uma paradinha agora no nosso bate-papo para a gente ver o trabalho que o CREA, a parceria do CREA com a Justiça Federal, que através aí a conciliação, né, para ajudar a quitar dívidas, resolver esse problema também, achar uma solução para isso. Vamos ver?
Quem está em débito com o CREA Minas pode resolver essa situação de forma muito mais fácil hoje. Com a parceria entre o Conselho e o Núcleo de Conciliação da Justiça Federal, profissionais e empresas negociam dívidas sem que haja uma ação judicial. As audiências são conduzidas por conciliadores voluntários selecionados pela Justiça Federal. Eles são os facilitadores do diálogo entre o profissional ou empresa e o representante do CREA. Inicialmente o processo era distribuído, já era uma ação judicial proposta. Hoje é uma reclamação, a inicial é uma reclamação processual, onde, primeiramente, busca-se uma conciliação entre as partes. Uma vez homologada a conciliação, essa reclamação é arquivada. Não sendo assim, isso volta para a distribuição e é transformado em uma ação judicial. As conciliações são promovidas durante a realização de mutirões e a meta é atender a cerca de 1.000 profissionais até o fim deste ano. Nas sessões de conciliação com o CREA, das 27 pessoas que vieram, 25 fizeram acordo. Para nós isso foi um índice muito positivo, isso disse do tanto que parece ser bom para as pessoas vir aqui e resolver dessa forma, ao invés de receber uma citação, uma penhora de algum bem, um outro tipo de procedimento, como é o da execução fiscal. Além de ser mais rápida, a conciliação é vantajosa para ambas as partes. A pessoa pode negociar a dívida de uma forma mais flexível e, em 95% dos casos, ao acordo. Um processo que poderia demandar anos na justiça é resolvido em pouco tempo aqui na conciliação. E ela tem, a parte principalmente, ela tem uma possibilidade de estar tendo um desconto e estar fazendo o pagamento e podendo novamente ter a inscrição no CREA. E que é interesse do CREA que esses profissionais que tiveram seus registros cancelados, que retornem novamente para o CREA. E se é mais fácil para todo mundo, o melhor mesmo é aproveitar a oportunidade. Porque dessa forma a gente evita um certo transtorno, pode resolver mais rápido, de uma forma que pode ser boa para mim e para a instituição também. Rapidez para julgar o processo e evitar transtornos, economizar tempo. Eu acho que esse sistema que eles criaram de conciliação é maravilhoso. Espero que haja conciliação, né? Pois é, a gente viu aí a reportagem mostrando como é que a justiça encara arbitragem, mediação, conciliação. Para a justiça também é bacana, nem todos gostam muito disso. Bom, toda unanimidade é burra, dizia Nelson Rodrigues. Eu acredito que os setores, vamos chamar reacionários, hoje são uma esmagadora minoria. Quando a lei de arbitragem foi sancionada, houve algum movimento no sentido de que aquilo ali significaria até mesmo uma interferência privada na justiça. Nós vivemos durante 5 anos com uma espada nas costas da arbitragem, que foi uma arguição de inconstitucionalidade que só se resolveu por um julgamento que ficou muito conhecido no meio jurídico em dezembro de 2001 no Supremo Tribunal Federal, onde foi confirmada a constitucionalidade da lei, que significa o seguinte: a Constituição não veda às pessoas procurarem voluntariamente, eu faço questão de repetir isso, porque é uma decisão que é voluntária, ninguém pode ser obrigado a buscar uma solução extrajudicial, isso é muito importante, fica consignado, isso tem que ser voluntário. E havia uma dúvida em função de um dispositivo da Constituição Federal, mas o Supremo pacificou esse entendimento e realmente a gente costuma brincar que a arbitragem ficou 5 anos numa UTI neonatal, mas quando ela voltou com muita força, ela voltou saudável e os números são impressionantes do crescimento da arbitragem no Brasil. Então eu acho que hoje o judiciário ele encampou. Nós temos parcerias. O ano passado, por exemplo, eu, na condição de vice-presidente jurídico do Secov de Minas, tive a oportunidade de trabalhar um convênio junto com colegas da entidade, junto ao judiciário, que nós criamos uma central de conciliação do mercado imobiliário. E neste caso do CREA, foi criado uma central de conciliação junto à Justiça Federal para resolver problemas de anuidades. A inadimplência nos conselhos federais hoje é enorme.
Existem números que giram em torno de 1/3 globais dos conselhos são profissionais que encontram inadimplentes com os conselhos. E esses 2 casos, inclusive, eu tive a oportunidade de levar num evento promovido pelo Sebrae Nacional de Acesso à Justiça, que ocorreu no final de 2013, onde eu estive representando a OAB, como exemplo de políticas público-privadas bem-sucedidas, onde 2 entidades, uma do setor imobiliário e outra da engenharia e da agronomia, que buscaram o judiciário e criaram um canal. E lá no CREA, oportunidade em tanto isso aí. Eu conversava recentemente, casualmente, com o presidente do CREA, o engenheiro Jobson Andrade, e sobre essa questão. E ele estava muito satisfeito com os resultados. E nós comentávamos que as pessoas, muitas vezes, não tinham um canal de diálogo. Então, veja bem, uma pessoa que perde o emprego, tem uma doença na família, separou-se, ele está passando por um momento de dificuldade, deixou de pagar o conselho. Ele não quer ficar fora do conselho, mas ele quer ter uma oportunidade de se reinserir. Ele quer, às vezes, muitas vezes, e as conciliações, as promediações são muito interessantes, porque o conflito ele tem um lado objetivo, que é o que fez as pessoas terem aquele problema, mas ele tem um lado subjetivo. Existe um caso clássico, que muito levado em treinamentos de mediação, de um caso que foi filmado nos Estados Unidos, autorizado pelas partes e depois divulgado, que era uma briga de 2 sócios. Uma briga societária, ela tem origem, normalmente, em desentendimentos estratégicos, problemas até de roubo. Um sócio tira do outro alguma coisa. Então, o mediador foi extraindo deles, com as técnicas de comunicação, e ao final, a origem subjetiva da briga foi que um dos sócios não convidou o outro para o casamento da filha. Olha, pra você ver, acho que estava um problema. Não. E desencadeou uma briga societária. Pois é. A gente vai dar uma paradinha para um rápido intervalo e você não saia daí, no próximo bloco tem mais bate-papo, é um instante só. Tem gente que transforma resíduo orgânico em fonte de energia, ou que começa uma faculdade aos 70 anos. São pessoas que querem um mundo diferente e que, por isso, merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que no Sicoob você é dono, participa dos resultados e tem crédito com as melhores taxas e condições. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na mútua. É só se associar. Mútua, mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta e a gente continua o bate-papo com Francisco Maia Neto, que é coordenador do Conselho da CMA, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, e é sobre a CMA que a gente conversa agora. Que é um sucesso, né? Um trabalho pioneiro muito bacana, e a gente vai conhecer um pouquinho dela agora. Seu Hélio teve muita dor de cabeça por causa deste edifício em construção, bem ao lado do prédio onde ele mora e é síndico. Rachaduras no chão, nas paredes e o risco da queda do muro que divide os imóveis. O muro era muito alto também, e como tirou a casa que havia do lado, tirou uma escora que já era permanente, e o muro ficou meio complicado aí da gente dando medo nos moradores aqui de passar. Mas o síndico tomou providências. Contratou um engenheiro que fez um laudo cautelar. Pelas fotos do relatório, é possível ver que, na época, a construtora tomou medidas paliativas. Colocou troncos de madeira para escorar o muro.
Seu Hélio pensou em entrar na justiça, mas só com um advogado o condomínio iria gastar R$10 mil. Foi então que ele teve conhecimento da CMA, Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. Em menos de 6 meses, tudo estava resolvido. Marcou-se então uma reunião com o pessoal da construtora, eles foram e entraram num acordo, não tivemos problema. Foi a mediação foi muito boa que o CREA fez. Em 2013, 1.077 pessoas procuraram a Câmara de Mediação e Arbitragem. Na Justiça, uma pessoa que precisa de uma perícia técnica, por exemplo, precisa esperar por até 2 anos. Com a intervenção do CREA, esse período cai para aproximadamente 80 dias. Dos mais de 1.000 casos que chegaram à CMA no ano passado, 90% foram solucionados. O presidente da Câmara lembra de números da Justiça Comum que impressionam. Hoje, 200 mil processos estão parados por falta de perícia. O resultado nosso é realmente muito expressivo. Imaginem, senhores, quantos processos deixaram de ir para a Justiça hoje por causa disso. Então, a gente também contribui para o desafogamento do judiciário, permitindo ao juiz tratar de processos mais complexos e processos de ordem pública, que realmente é uma grande função do juiz. E questões mais simples, que podem ser resolvidas com a conversa, são resolvidas aqui e não geram processo no judiciário. Recentemente foi firmada uma parceria com a Defensoria Pública. O objetivo é fazer com que a sociedade requerente da justiça gratuita resolva, por meio da conciliação, problemas relacionados à área tecnológica. Tem uma parceria muito positiva que vai gerar para a sociedade nossa, principalmente ligada à engenharia, resultados muito benéficos, diminuindo bastante esse tanto de ação que está parado no judiciário hoje e permitindo também que casos nossos relacionados à engenharia, que engenheiros não tenham ações na justiça, tanto a favor quanto contra ele, que a gente possa conversar aqui e resolver esses assuntos. Quando está envolvida a Defensoria Pública, não existe nenhum custo, e quando apenas com engenheiros, o custo de abertura de processo é de R$ 45. A diretora executiva da CMA explica que o acesso aos serviços da Câmara é bem simples. Existem 3 possibilidades. Uma através de e-mail. Nós já estamos utilizando o e-mail como forma de recebimento de conflitos. Pode também, se for não for de Belo Horizonte, através de telefone, né, e posteriormente encaminhar a documentação via correio. E outra possibilidade é pessoalmente. Nós estamos aqui à disposição de 9 horas às 18 horas para receber os interessados. Pois é, Francisco, para encerrar, fala um pouquinho da CMA para a gente. Projeto muito inovador esse, né? Bom, eu acho que isso talvez seja o início de tudo. É um exemplo. Eu acho que a CMA é um exemplo a ser seguido por outras entidades congêneres. A questão dos conflitos de engenharia e agronomia hoje, eles têm um lugar para ser debatido. Criou-se um espaço de resolução de conflitos em área específica. Com isso, eu acredito que você leva segurança às pessoas que vão lá. O CREA é um espaço institucional, é um espaço respeitado, carrega nesse nome credibilidade. E hoje nós podemos dizer sem susto que foi criada uma estrutura de pessoas sérias, bem intencionadas, profissionalizado. Então, isso tudo é um ambiente que favorece a solução dos conflitos. E as pessoas têm lá, além do primeiro momento sugerido, que é a conciliação, que é esse diálogo, por um terceiro, que o próprio CREA, a própria CMA, indica que já receberam treinamento. E hoje busca-se uma linha evolutiva muito interessante, que é o que o Judiciário tem tentado e a CMA já está fazendo. É você promover conciliações com técnicas de mediação. Isso é muito interessante. Então, você tem também o espaço para mediação e principalmente para arbitragem. E na arbitragem, hoje, constrói-se uma lista de pessoas referências já na arbitragem e técnicos reconhecidos na sua área de atuação. De confiança de todo mundo, acaba ficando... Pessoa se sente mais segura, né? Sem dúvida. E só para dar um exemplo básico, se tivermos 2 empresas de engenharia, uma construtora e uma subcontratada que está fazendo uma fundação, se eles têm um impasse, por que não buscar o CREA e, através da sua Câmara de Mediação e Arbitragem, caso não haja uma solução
conciliatória, nesta audiência de conciliação, que indique um especialista na área que ele possa arbitrar o conflito entre os dois. Mesmo aquele perder, eu tenho certeza que ele teve um julgamento justo. E o resultado vai ser muito mais rápido, né? Francisco, muito obrigado pela participação aqui no programa. Volte mais vezes. E você vai ver agora como foi a primeira reunião de 2014 dos colégios de inspetores, entidades, instituições de ensino e do CREA Minas Júnior, na sede do Conselho, em Belo Horizonte. Foram 2 dias de encontro que reuniu mais de 150 profissionais. A pauta de discussões foi grande e logo na abertura, destaque para os bons resultados do CREA Minas Júnior. O projeto, que tem como objetivo aproximar estudantes e recém-formados do Conselho e do mercado de trabalho, ampliou a atuação. O presidente do CREA Minas Júnior, engenheiro eletricista Igor Braga Martins, anunciou como resultado um salto de 19 para 38 núcleos. Em seguida, tiveram início as palestras. O presidente da FUNASA, Gilson Queiroz, falou sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico, implementação e desafios. Hoje, mesmo com esforços na área, apenas 55% da população brasileira tem acesso à rede de esgoto e não necessariamente tratado. A quantidade de pessoas que estão à margem do serviço de saneamento ainda é muito grande. Então, o Plano Nacional, ele prevê trabalhos para universalizar essas ações em 20 anos. Significa que nós vamos ter 20 anos trabalhando para implantar todos os serviços que são necessários. E depois dos 20 anos, nós vamos ter para sempre a tarefa de manter e operar esses serviços. E já que temas como desenvolvimento e qualidade de vida estão diretamente ligados às atividades desenvolvidas pelos profissionais do Conselho, a participação do promotor Edson Rezende mereceu destaque. Afinal, 2014 é ano eleitoral. É muito fácil para nós depois criticar, dizer que toda política é corrupta, toda política é isso, toda política é aquilo, mas nós nos esquecemos que nós é quem nos colocamos lá, né? Então a responsabilidade é um pouco nossa também. Os profissionais ainda ouviram o engenheiro de Minas e coordenador do CREA Minas Júnior, Tarcísio Caixeta, que pontuou alguns projetos de interesse da engenharia para o estado de Minas. E um dos principais são as melhorias ainda tão necessárias para as estradas mineiras. Por fim, no encerramento do primeiro dia de trabalho, o presidente do Conselho, engenheiro civil Jobson Andrade, falou sobre o fortalecimento da engenharia e das profissões da área tecnológica e apresentou os resultados obtidos nos seus 2 anos de gestão. A reunião dos colégios também é uma oportunidade para que os profissionais possam conhecer ou reencontrar colegas. Aqui, eles discutem, trocam ideias e informações sobre vários projetos desenvolvidos em todas as regiões do estado. No segundo dia de reuniões, os colégios se dividiram para discutir as diretrizes do trabalho a ser desenvolvido neste ano. Os representantes do Colégio de Inspetores colocaram em pauta a agenda de fiscalização do CREA Minas e o monitoramento dos encontros regionais. No Colégio de Entidades foram apresentados projetos e prestações de contas. Já o Colégio de Instituições de Ensino, entre outros assuntos, cuidou da elaboração do regimento e formação de sua comissão eleitoral e também do início dos trabalhos para a realização da segunda FEINCITEC. Ao final das discussões, os colégios de entidades e inspetores escolheram novos coordenadores por meio de votação. E o CREA Minas Júnior elegeu seu comitê representativo para 2014. E o Despacheco foi o escolhido da Regional Centro-Oeste. O novo coordenador já trouxe propostas para o CREA, como, por exemplo, votação à distância, via internet. Muitos profissionais, por demandas de trabalho e ocupação, não podem, naquele dia específico, comparecer a uma inspetoria, às vezes 50, 100 quilômetros de sua cidade, para deixar o seu voto e participar, colaborar na escolha dos dirigentes do nosso conselho.
Então nós entendemos que isso já é mais do que motivo para que isso aconteça. O evento, realizado no mês em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, foi também espaço de reconhecimento e valorização das profissionais da área tecnológica. Durante as palestras, engenheiras e técnicas foram lembradas pela participação cada vez maior no CREA e no mercado de trabalho, realidade que esta engenheira ambiental conhece bem. Em todas as áreas da engenharia, a mulher está tomando seu espaço. E eu acho que a tendência é aumentar, mas acredito que a gente está sendo muito bem valorizada, né, reconhecido o nosso trabalho. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.